Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Jupod. O episódio de hoje eu trouxe uma convidada muito importante. Ela já participou de um dos nossos primeiros episódios. Só que dessa vez eu trouxe ela para a gente falar sobre um outro assunto da qual ela também é especialista. E esse assunto ele se faz muito importante no início da advocacia e até mesmo durante a advocacia, quando o advogado ele quer se reinventar. Para tanto, eu trouxe a doutora Natália Contini Soeira. Ela é advogada especialista em família e sucessões desde 2019. Ela é pós-graduada em planejamento familiar, sucessório e patrimonial. Ela é especialista em marketing e branding. Ela é mentora de advogados há 4 anos e ela já foi palestrante em mais de 15 eventos. Então, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Nath, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, uma honra enorme estar aqui novamente para contribuir com o aprendizado. Esse episódio foi pensado nos advogados em si, né? Porque aquele outro episódio que nós trouxemos, a gente trouxe para o público final, que são os clientes que querem e têm interesse em fazer o planejamento matrimonial. Patrimonial, né? E dessa vez eu resolvi pedir para você vir aqui para a gente falar sobre essas questões que na advocacia infelizmente a gente tem muito tabu, né, Nath? Sim, na verdade o advogado desde o princípio ele não se vê primeiramente como uma marca e segundamente como uma empresa, né? Sim. Então a gente tem essa dificuldade do advogado de entender que desde o começo ele precisa se comportar como uma marca, ele precisa fazer a gestão dessa marca, que foi o que eu realmente fiz desde o início e é por isso que eu obtive um sucesso profissional muito maior do que a maioria das pessoas que estão na mesma colocação no mercado do que eu, porque eu tenho essa preocupação desde o início com todo o meu escritório, toda a minha reputação, todo o meu posicionamento, a minha imagem, que são complementos de uma marca pessoal. Sim, com certeza, Nath. É muito importante para que os nossos colegas eles tenham esse conhecimento da importância do marketing e principalmente do branding, deles perceberem e saberem que eles são uma marca, não é? Uhum. Porque muitas das vezes, às vezes a pessoa ela age normalmente como se fosse, e ela não trabalha numa empresa, ela é uma empresa, ela é uma marca e as pessoas elas reparam, não é isso? Enfim, Nath, eu quero começar com a primeira pergunta. Eu quero te perguntar como que o advogado ele pode demonstrar autoridade, ele pode demonstrar resultados na advocacia, sendo que ele está no início da carreira, sendo que ele tem um baixo recurso financeiro. Existe essa possibilidade? Bom, então esse é um grande mito, né? Eu não tenho um sucesso profissional, eu não tenho um escritório até mesmo físico, eu não tenho um carro do ano, eu não tenho roupas caras, eu posso me posicionar desde o começo como uma autoridade. Como que eu faço isso? Esse é sempre um grande mito, que as pessoas acreditam que não ter recursos faz com que elas também não vão ter sucesso. Mas é totalmente o contrário. Você fazer a gestão da sua marca pessoal, primeiramente, é você saber como você quer ser reconhecido. Tudo parte, Ju, do autoconhecimento. Parece papo de coach, mas eu juro que não é. É muito importante a gente ter esse autoconhecimento para saber no que nós de fato já temos uma aptidão natural. Então, por exemplo, se eu sou uma boa comunicadora, eu tenho que olhar dentro da área da advocacia as possibilidades de comunicação, as áreas que a comunicação vai ser o ponto forte. Por exemplo, sustentação oral, por exemplo, uma área que faça muitas audiências. Prospecção de cliente. Exatamente. Ali o atendimento. Um atendimento direto com o cliente, aquele contato direto com o cliente. Até mesmo porque uma coisa que eu percebi muito com essa questão do autoconhecimento é você perceber eu, por exemplo, eu não tenho muito aquele perfil operacional, que normalmente quem é operacional, ele é aquela pessoa mais introspectiva, que não quer
quer lidar com o cliente, que não quer, acha aquilo uma encheção de saco, que não tem. Então, quem normalmente não tem esse perfil do operacional, acaba que é quem tem essa questão da comunicação, que se identifica mais com essas áreas, não é, Nath? Exatamente isso que você falou. Quando eu já me identifico com algum tipo de deficiência, alguma falha, até mesmo inseguranças em determinadas áreas, operacional, na execução, enfim. Aí eu preciso identificar, e por isso que eu falo, tem que enxergar a advocacia desde sempre como uma empresa, para eu identificar quais são as minhas falhas, para eu aprimorá-las, mas enfatizar o que eu já sou naturalmente boa. Que são os pontos fortes, né? Exatamente. Trabalhar esses pontos fortes, porque são eles que vão me destacar da média do mercado, da massa do mercado. Por isso a importância de você se conhecer e de você identificar a área na advocacia que você tem mais aptidão e até mesmo o seu perfil comportamental, né? Exatamente isso. Porque isso vai fazer com que no longo prazo que você vai adquirir uma equipe para trabalhar, enxergar a sua marca, enxergar a sua empresa, você vai entender até mesmo quem eu preciso contratar aqui para de fato eu conseguir aprimorar essas minhas deficiências, entende? Sim. Então, eu tenho que focar no que eu já sou naturalmente boa, aprimorar aquilo que eu sou mediana, que eu não sou tão boa, mas sempre ter esse enfoque em trazer pessoas que vão melhorar aquilo que de fato eu já não tenho tanta aptidão. Ô Nath, então fala pra gente o que é branding. Isso. Bom, branding na concepção fria é a gestão da marca pessoal. O Kotler, que é um grande nome do marketing, ele já dá uma definição que eu gosto muito, que branding é você adicionar valor a um produto ou a um serviço. Então essa é a definição mais sensorial da questão. Eu tô colocando valor, eu tô trabalhando a marca para que as pessoas tenham percepção da minha marca como algo diferenciado no mercado. Algo de valor, né? Algo de valor, exatamente isso. Até para a pessoa não começar a questionar o seu preço, não é? Que é o que a gente mais vê na advocacia, justamente pelo fato do advogado não se enxergar como uma marca e no início ficar nessa competição por preço, de honorários, leilão de honorários que a gente fala na advocacia, que é muito comum. Eu não vou te dizer que desde o começo isso não aconteceu comigo, que eu acontece com todo mundo, inclusive, exatamente, né? Que eu já saí ganhando altos honorários. Não é assim que funciona. É uma construção, né? É uma construção. Branding é longo prazo. É por isso que as pessoas não gostam de investir financeiramente falando e temporalmente em branding, porque demora, porque os resultados não acontecem de um dia para o outro, são coisas que realmente você vai sentir os impactos positivos no longo prazo. Isso eu digo 5, 10, 15 anos. Por isso a importância da pessoa se posicionar na rede social, né? Porque ela se posicionando na rede social, ela vai reforçar diariamente aquela marca. E mesmo que, porque às vezes antes quando houve aquela questão da pandemia, as pessoas falavam que tinha que postar 2, 3 vezes no dia. Não, você posta aquilo que eu falei diariamente, mas aquilo de acordo com aquilo que você dá conta, porque senão você fica bitolado, né? Sim. Mas de você estar construindo aquela sua marca, até para quando, porque hoje em dia ninguém mais tem cartão de visitas físico. O nosso Instagram, principalmente, é o nosso cartão de visitas. Então, a partir do momento que a pessoa entra na nossa rede social, ela já nos avalia, ela já sabe, ela já verifica se ela teve uma identificação com a gente ou não, não é? Sim, exatamente. O digital, ele veio porque lá, nos tempos anteriores, tempos remotos, a gente tinha o quê? O advogado que precisava estar em outdoors, que precisava estar dando entrevistas, né, em televisão. Isso era muito demorado, isso era muito difícil. A gente não tinha essa visibilidade que a rede social
dá hoje para jovens advogados principalmente. Não só jovens, porque na minha mentoria eu também tenho advogados que já estavam no mercado, que são excelentes profissionais, mas que perceberam que estão ficando para trás porque não sabiam se posicionar na rede social. E precisam se reinventar, né? Exatamente. Que é justamente aquilo que eu falei, de ver a advocacia como uma empresa que de fato precisa de atualização, de fato precisa acompanhar as tendências do mercado. E a rede social, hoje ela tem um poder muito grande de transformar a vida de um advogado. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim, não é? Sim, a gente E o branding, ele pesa muito, tanto pro lado bom, tanto que você não tem muito isso porque você mora em cidade pequena, né, Nath? Mas eu, estando numa cidade pequena, eu sempre tomo cuidado com a roupa que eu vou sair, tipo, aos finais de semana. Eu nunca fui de beber, mas quando eu comecei a divulgar, se eu fosse sair, quando eu saía, né, quando eu era jovem, porque hoje em dia eu já não saio mais. Quando eu era mais jovem, quando eu saía, daquela questão, olha, eu não posso ficar bebendo, eu não posso, determinada roupa não fica legal, porque a todo momento eu posso encontrar uma pessoa que é um possível cliente ou que já efetivamente já é meu cliente e a pessoa ela já te julga em 7 segundos. Esse é o ponto-chave. Foi isso que eu percebi desde o começo. As pessoas sempre falam pra mim, nossa, você demonstra muita autoridade. Recebo meus clientes mesmo falando, nossa, você é melhor no assunto, vejo seu posicionamento nas redes sociais, na advocacia, de família e sucessões, gosto muito do que você faz lá. E foi entendendo justamente esse ponto-chave. Você é uma marca, desde o seu nascimento. As pessoas, elas já têm um julgamento, uma pré-concepção acerca de nós. Pré-julgamento. Exatamente. Não adianta a gente querer lutar contra isso. O que eu preciso fazer é trabalhar a minha marca, trabalhar o meu posicionamento para que a percepção que eu quero que as pessoas tenham sobre mim sejam condizentes com os meus comportamentos, com as minhas atitudes. Porque não adianta, como você mesmo falou, todo advogado, a gente tem vida social, né? Esse é um grande mito também, que as pessoas acreditam que o advogado não tem a vida social. A gente tem vida social. Acontece que, a partir do momento que você entende que a advocacia é uma profissão que já tem um certo julgamento... Um pré-julgamento. Exatamente. Uma pré-concepção, exatamente. Né? Então, a gente já tem isso na advocacia muito mais forte do que determinadas profissões. Por exemplo, na medicina, o médico, ele precisa apenas estar de jaleco, não é? Exatamente. Ele não precisa estar... Se ele estiver bem vestido, melhor, ótimo, né? Melhor. Mas se ele estiver de jaleco, esquece. Não tem. Sim. Agora a gente já é diferente. Tanto que já houve muita mulher que já foi advogadas, que já foram julgadas por atuar de cropped, de estar com saia curta, de postar foto de biquíni, não é? Sim, sim. Esses posicionamentos, eles dependem muito do contexto, né? Toda foto, toda imagem, tudo que eu vou levar, a rede social ela é um recorte da minha marca. Então, ali eu tenho que ser estratégico e eu vou defender isso até o fim, da gente ser estratégico em rede social, porque não é à toa que a gente vê muitos advogados crescendo muito em rede social, por ser simplesmente intencional, Sim. Por saber o recorte que ele quer mostrar ali. Ninguém vai saber da sua vida por 60 segundos de um story, ninguém vai saber. Só quem vai te julgar. Exatamente, dependendo do que você colocar ali, aquilo pode arruinar sim a sua reputação. Então uma foto de biquíni, uma foto descontraída em um bar, bebendo, enfim, tudo tem um contexto e tudo tem uma forma de ser mostrada. E limites, né, Nath? Acima de tudo, limites. Perfeito. Você não vai postar foto bêbado. Perfeito. Você vai postar foto no máximo um drink, uma foto. Perfeito. É saber, foi o que você falou, é um recorte. Exato. Por quê? Eu posso e eu devo, é importante que eu transmita essa conexão com o meu público, de uma pessoa, gente como a gente, que a gente fala muito no marketing, no branding, transmitir essa pessoalidade, mas eu não... Tem uma diferença que eu gosto de ressaltar entre pessoalidade e intimidade. Uma foto minha, alterado, bêbado, não vai passar a imagem que eu
estou buscando. E eu vejo hoje os advogados fazendo essa confusão, achando que tem que expor 100% da vida ali num perfil profissional, porque isso vai conectar. E sim, de certa forma, isso conecta, mas dependendo do teor daquela imagem, daquela foto, vai causar uma ruptura na sua reputação. E a gente sempre fala, né? É 1 segundo para você destruir uma reputação. Marca, né? E uma coisa que fez muito sentido para isso que você falou, Nath, tanto que isso foi... Eu tava conversando com alguém, acho que foi com uma cliente, ela veio aqui essa semana, e a gente, mais uma vez, eu sou de cidade pequena, quem tá nos assistindo sabe que eu sou de cidade pequena, e eu comecei a me posicionar antes da pandemia, por quê? Em 2019. Porque eu me lembro que eu fui no congresso de família e sucessões em Gramado, e eu comecei a ver vários advogados com o Instagram profissional. Foi onde eu conheci a Camila Maceira. E a Camila já se posicionava com umas fotos maravilhosas no Instagram. Eu olhei e pensei, poxa vida, é isso. Não, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Mas, e aí na hora que eu tava no avião, eu já fiz o meu Instagram profissional. E aí eu lembro que ela chegou a falar sobre redes sociais, mas eu falei, eu não quero um Instagram pessoal junto com o profissional, porque eu quero ter limites. A hora que eu quiser, por exemplo, postar uma foto de biquíni, eu não vou postar, ou eu vou postar no máximo no story, e não vou postar num feed. Sim. Mas, e acima de tudo, Nath, a minha intenção, como você disse, a gente tem que ser intencional, foi que assim, eu queria ser conhecida em 2019 como a doutora Juliana, como a Juliana advogada, porque até então eu estava sendo, por ser cidade pequena, a filha do Zezinho, a filha da Joelma, sim, do açougue, do depósito, sim, e não que eu tenha vergonha de onde eu vim, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho dos meus pais, de onde a gente veio, da nossa história, sim, mas a advocacia foi o que eu escolhi e optei seguir na vida. Então, se foi isso que eu escolhi seguir na vida, é algo que eu preciso me posicionar. E como é uma cidade pequena, eu preciso começar a ensinar as pessoas para que elas mudem a chave, acho que a palavra é essa, sim, mudar a chave para poder me ver como a doutora Juliana. E foi quando eu comecei. Nath, eu comecei assim, sem saber. Eu comecei sem saber. No feeling. Foi muito. E aí eu comecei a ver o da Camila, lógico que não tinha como ter aquelas fotos maravilhosas, sim, né? Fotogênica, como ela era e sempre foi. Sim. Aquele feed, ela já tinha aquele conhecimento de marketing, de branding. Aí eu fui começando. Aí eu não tinha identidade visual. Aí eu comecei com a rede social, comecei com fotos. Aí comecei com a rede social, e aí o primeiro post que eu lembro que eu fiz foi uma foto, acho que foi de um café ou de alguma coisa. Aí embaixo eu falei alguma coisa sobre direito do trabalho. Eu falei, eu quero ser conhecido como advogada trabalhista. Sim. Foi essa minha... E nada, sem saber, sem conhecimento, sem curso nenhum. E aí eu lembro que uns 6 meses depois eu fui lá e fiz a minha logo. Mas não era o suficiente, concorda? Não era o suficiente. Mas já comecei, é aquilo, você começar com aquilo que você tem, viu, pessoal? Inclusive, comecem com aquilo que você tem. Sim. Eu comecei, Nath, com aquilo que eu tinha. Aí eu comecei, e aí eu comecei a fazer, gente, foi muito engraçado. Tinha aí eu fazendo as artes sem saber. E aí, quando começou a pandemia, eu comecei com uma moça trabalhando comigo, que ela fazia as artes pra mim, eu fazia a legenda, e ela postava, ou eu postava alguma coisa, acho que era eu que postava ou ela, enfim, na época não tinha como programar pra ser automático, né? Aí, Nath, foi uma coisa que assim, e eu percebo o quanto é bom a gente começar, e acabava sendo um certo, tipo assim, um branding, né? Porque, assim, hoje em dia, o meu Instagram, ele já me trouxe tantas oportunidades, tantas possibilidades. Eu já palestrei, eu já fui perto de São Paulo. Eu lembro que o dia que eu cheguei no avião, eu cheguei e falei, gente, o que eu tô fazendo aqui no interior de São Paulo? O que uma menina do interior de São Paulo tá vindo aqui falar em Itapecerica da Serra, perto de São Paulo, sobre posicionamento digital? Mas foi a rede social que me trouxe isso. Sim. A gente tem o posicionamento online hoje em dia, ele é de extrema necessidade, para não dizer obrigatório. Sim. Eu falo para todos os meus mentorados, você precisa estar nas redes sociais, porque é lá que a maioria das pessoas está. Se você tem um público que é um público mais idoso, por exemplo, ele provavelmente não vai estar.
Mas vai estar no Facebook. Mas o neto vai estar. E ele vai estar no Facebook, concorda? Exatamente. E realmente essa questão do neto, do filho, é muito importante, porque já teve pessoas de falar assim, olha, eu queria te contratar, mas aí o meu filho, meu neto falou que te viu na rede social. Muito isso. Exatamente isso. Então, você falou muito bem. Eu já comecei ali fazendo minha logo. E a logo, ela é uma exteriorização da marca. Ela não é a marca. As pessoas acreditam que branding é você fazer uma logotipo, você fazer um papel timbrado. Não, isso é uma exteriorização da marca. É importante. Então, o primeiro contato que você tem ali com o cliente, é importante que você envie todo tipo de documentação que for enviar, tem que ter sua logo, tem que ter sua identidade visual. Que é um reforço da marca. Pra ele até lembrar sempre de você, não é, Nath? Exatamente. Então a gente fala muito do posicionamento digital, ele é muito importante, mas a gente não pode vacilar no posicionamento do offline. Porque o que eu vejo acontecer hoje em dia é as pessoas criando uma marca completamente digital e no offline não cumprindo a promessa. Uma das coisas mais importantes do branding é você cumprir a promessa, né? Então, primeiro a gente tem ali a questão de você se autoconhecer, de você saber no que você é bom. Depois você vai ter que olhar o mercado, como você mesmo falou. Eu já sabia que eu queria ser reconhecida como doutora Juliana, advogada trabalhista. Como que eu vou reforçar isso? Aí eu vou estudar o mercado trabalhista. Sim. Eu vou olhar para ver o que meus concorrentes estão fazendo. Onde eles estão falhando para que a minha marca possa tampar esse buraco, tampar essa falha. Sim. É ali que eu trago o meu diferencial de marca, né? Por meio da minha promessa, por meio do meu posicionamento, como você falou. Você foi fazendo as coisas no feeling, na intuição. Mas nada mais é do que você entender como você quer ser reconhecida em primeiro lugar e depois ir trabalhando. E uma coisa que você falou, que eu nunca mais vou esquecer dessa frase da Camila, que é: sustente o conteúdo que você propaga. Não tem essa. Se a pessoa me vê, e é uma coisa que eu penso muito nisso, já teve lugares que as pessoas me falaram assim, vamos em tal lugar? Eu falei, nossa, eu não vou em tal lugar. Eu falei, por quê? Porque não é legal se algum cliente me vê em tal lugar. Não, mas... E eu inclusive, Nath, já houve pessoas que já chegaram a falar que eu era arrogante, que depois que eu tinha virado advogada eu tinha mudado, que não sei. Mas pensa, se o meu cliente me visse naquele local, ele não ia ser condizente. E na época eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha nem rede social. Eu não tinha nem rede social, Nath. Mas tipo assim, eu já sabia que eu não queria que o cliente que queria pensar de mim se ele me encontrasse naquele local. Sim. Mesma coisa que, por exemplo, é polêmica, que é a questão da foto de biquíni. Gente, por favor, eu não estou menosprezando, eu não estou, inclusive tenho fotos de biquíni, mas como você falou, é contexto. Sempre quando eu tô viajando, eu vou lá, se eu estiver viajando, eu posto, porque eu tô me divertindo, mas não é aquela foto eu acredito que é o sensualizar. Sim. Por exemplo, por que eu optei em determinado momento da minha advocacia, eu ainda continuava postando essas fotos? Porque eu falo, a marca é uma construção mesmo. Você vai se adequando, você vai alcançando níveis dentro da sua advocacia e você vai percebendo que você precisa mudar certos posicionamentos. Você já não era mais aquela pessoa, concorda? Exatamente. Então eu não queria mais, não era mais... eu estava atraindo um tipo de público. Tudo bem, não é? Sim. Tanto que você não pagou. Você pagou? Não. As fotos o meu Instagram, se você... Eu devo ter 700 e poucas publicações. Se você descer ali embaixo, você vai ver como eu comecei. Sim. Eu gosto de mostrar essa transição no meu Instagram, porque ali tem a minha história, eu estou contando a minha história. Sim. A minha evolução, ela está toda documentada ali. Para quem chegar, para os meus mentorados principalmente, eles entenderem que, olha, eu comecei tal qual você está começando. Isso que eu ia falar exatamente agora, porque... Infelizmente, Nath, a rede social, ela trouxe uma coisa muito perigosa. E eu, às vezes, caio nisso. Porque na rede social é tudo muito perfeito, na rede social é tudo muito bem sucedido, a pessoa é muito feliz, é todo mundo magro, é dinheiro, a pessoa tá fechando muitos contratos, ganhando muitas ações, falando a parte da advocacia. É tudo muito perfeito. Então, você se compara. Então, você imagina se um mentorado que chega hoje...
ele vê e fala, ela não teve desafio, ela começou do jeito que tá, e não. É aquilo que eu falei anteriormente, é um processo para você chegar onde você tá hoje. Não, é indiscutível, você concorda? Sim. É indiscutível, tanto que eu não apago também. E eu tenho fotos, no meu pessoal mesmo tem. Sim. É que eu acabei, como eu te falei, desde o começo, eu já tinha, Nath, você acredita que eu já tinha 2.000 seguidores? Nossa, sim. Quando eu optei, inclusive meus amigos começaram, falou, você vai começar do zero? Eu falei, vai ser do zero. Falei, não, por quê? Falei, porque eu gosto de viajar, nossa, inclusive preciso voltar. Na época eu viajava mais. Nossa, na verdade, gente, antes da pandemia eu viajava tanto. E eu gostava muito de viajar. Eu falei, não, eu gosto de postar minhas viagens. E aí, eu lembro que uma vez, uma coisa que eu pensei que eu falei desse jeito. Aí eu falei, aí eu pensei o seguinte, eu falei, você imagina se a esposa do meu cliente entrar pegar o celular dele e ver que ele tá me seguindo, ver uma foto de biquíni sensualizando, que ela vai chegar e falar, nossa, só que a advogadinha, ela vai colocar até no diminutivo. No diminutivo. No pejorativo. No pejorativo e diminutivo. Ela fala assim, essa advogadinha tá viajando, tá na praia? Não vai? Isso. E infelizmente, porque além da nossa profissão, ela tem uma pré-concepção de ter um pré-julgamento, a gente não é mulher. Isso. Ou seja, nós somos julgados 2 vezes. Sim, não é? Exato. Hoje em dia, a gente tem uma desglamorização e essa questão da ostentação, ela tá caindo um pouco da utilização das redes sociais, né? Aí é tudo uma questão de posicionamento. Quando eu falo posicionamento, a gente não tá falando das crenças que você levanta, das bandeiras que você levanta, dos seus valores como uma marca. Eu tô falando de você entender os canais de comunicação. Então, se eu tô lá na rede vizinha, vou falar na rede vizinha aqui, todo mundo sabe qual é a rede vizinha. Se eu tô lá na rede vizinha, a rede vizinha ela é uma rede muito mais orgânica. E viral, né? Ela é uma rede muito mais autêntica. Eu tenho um vídeo que eu tô saindo do treino da minha academia. E eu cheguei a 250 mil visualizações nesse vídeo. Por quê? Porque nessa rede, o visual, o orgânico, ele impacta menos. Então, eu consigo ser mais autêntico. Eu consigo trazer coisas mais simples para dentro dessa rede. Se eu tô falando, por exemplo, do YouTube, eu já tenho toda uma produção. Eu já tenho um vídeo que precisa ser muito mais bem produzido. Bem elaborado, um vídeo de no mínimo 5 minutos, 10 minutos, não é? Que ali você demonstra realmente a sua autoridade. Se eu tô falando do Instagram propriamente dito, eu já tenho uma preocupação com a imagem um pouco mais acentuada do que na rede vizinha. Então, eu preciso entender os canais de comunicação para justamente, é importante eu estar dentro desses canais de comunicação, né? A gente fala de omnichannel, que seria a minha marca estar em todos os canais. Quanto mais a minha marca está nos canais, mais público, mais visibilidade, mais eu vou ser lembrada. Isso é importante, mas sabendo lidar com o jogo de cada algoritmo, de cada rede social. Com certeza. Por exemplo, é aquela questão que você falou, de ter várias redes sociais e de você entender o seu cliente, você entender seu público e saber aonde o seu cliente está, não é? Por exemplo, o Instagram, a gente sabe que são pessoas mais jovens. O meu pai e a minha mãe, que são um público eu acredito que o público dos 50, 45 já não gosta mais de 50. Sim. Meus pais têm 50, meu pai tem 60, minha mãe tem 50 e pouco. O pessoal de 60 já é um pouco mais resistente. Sim, mas até da rede social em si, mas eles amam, amiga. Eles amam o TikTok, eles são, Gostam. Não, eles adoram. Olha, e assim, o Facebook mesmo, a minha mãe ama o Facebook. Ela só entra no Instagram quando eu mando alguma coisa pra ela ver. Muito difícil. Então, ou seja, o público mais jovem, a opinião dele vale na hora de contratação do pai e da mãe, porque ele vai te indicar. Ele fala, nossa, eu vi fulano de tal na rede social, por que você... Ela é boa? Ela parece que ela é boa? Isso. Vai ser mais ou menos isso. E aí, no Facebook, quem é o público mais velho, ele vai estar te vendo. Então, tanto que quando eu faço as minhas publicações, eu sempre reposto no Facebook e compartilho da minha página para o meu perfil pessoal, para que esse público também veja. Às vezes eu reposto nos stories. Como que fala no Facebook? As stories mesmo? É stories.
Aí o TikTok. Sim. É que eu não gosto, inclusive o Neto que trabalha aqui comigo, ele já falou pra mim inúmeras vezes. Hoje mesmo ele já falou. Ele já me deu um fumo. Ele falou assim, olha, você precisa fazer mais Reels. Ou seja, se eu fizer mais Reels, eu vou conseguir fazer mais conteúdo pro TikTok. Mas eu falei, Neto, a gente tá com tanta coisa pra fazer. Mas isso é uma cobrança que ele sempre me faz. Antes eu tinha mais sempre. Hoje eu entendo aqueles advogados que postam falando assim, o off tá pegando fogo e eu não consegui aparecer aqui pra falar um oi pra vocês, não consegui aparecer pra fazer um conteúdo. Você faz muito vídeo, né, amiga? Inclusive. Faço bastante Reels, porque é o que eu falei, mais viral, né? trabalhar a marca é você entender a tendência do mercado sem deixar de lado a sua essência. Eu não gosto de fazer Reels. Eu vou ter que fazer Reels? Você vai ter que fazer Reels. Você consegue focar em outras redes que talvez o Reels não seja a principal fonte de captação, por exemplo, LinkedIn. Se eu estou no LinkedIn, o LinkedIn ainda é uma rede muito mais textual. Sim. Então eu consigo ali colocar um template, fazer um texto que seja chamativo, né, que tenha ali os domínios do copywriting, que é essa escrita que é voltado para o LinkedIn. Exatamente. Então eu preciso entender meu público, entender como eu quero que a minha marca seja percebida, os canais de comunicação para saber o meu posicionamento, quais vão ser os meus jargões, o que eu vou demonstrar, quais são os recortes do meu dia a dia que eu vou passar ali. E aí perceber como cada rede social funciona, porque isso faz parte desse trabalho de marca. Lá no meu Instagram, eu coloco como prioridade dentro da minha agenda a produção de Reels na semana. Então eu tenho um momento que é só para isso. Por quê? Porque o Instagram me trouxe uma visibilidade não só da captação de clientes. E aqui é o maior erro do advogado. Achar que ele vai para a rede social só para captar clientes. E na realidade é aquilo que uma coisa muito importante que você disse, que as pessoas não percebem, ela acha que ela vai começar na rede social hoje, amanhã, ela já vai ter, foi tudo uma construção. Como eu disse, eu comecei em 2019, quando chegou agora, quando chegou a pandemia que o negócio explodiu, deve ter explodido mais ou menos em 2021, mais ou menos. 2020 não, né? Foi 2021 que quando explodiu. Eu acredito que sim, eu tô perdida nas datas já. Enfim, eu lembro que o primeiro ano da pandemia o pessoal tava meio perdido, e aí começou a fazer as lives, Marília Mendonça e tudo mais, mas aí tipo assim, e aí o negócio foi aumentando. Então, uma coisa que é muito importante é que as pessoas percebam que é construção, isso, é uma construção de autoridade, é uma construção que você vai ficar. Então hoje você está produzindo um conteúdo, não quer dizer que hoje você vai conseguir esse cliente. Pode ser que daqui anos esse cliente veja seu vídeo e se identifique com você e queira te contratar. E às vezes, hoje em dia, infelizmente, a gente está num mundo que é, né, muito imediatista. Sim. Concorda? As pessoas querem aquele resultado imediato. Isso. E não tem nenhuma profissão em nada nessa vida. Quando eu comecei a me posicionar na rede social, fazer o gerenciamento da minha marca, na verdade, eu comecei a acompanhar o Ícaro de Carvalho, que é dono do Novo Mercado, sim, a maior escola de marketing digital, entre outros assuntos, é bem completo realmente. E depois passei a acompanhar também Lara Nesteruk, os grandes aí do marketing. E a Lara fala exato, os grandes players. E a Lara fala uma coisa muito interessante sobre o volume. Então as pessoas mandam as perguntas na caixinha dela falando: nossa, eu não tenho resultado. Aí ela fala: fulana, eu fui lá no seu perfil e eu fui ver quantas publicações você tem. Você tem 30 publicações. Não vai ter resultado. Porque é o volume que importa na rede social. A pessoa, quando ela entra no seu perfil, se tiver ali um volume de informações, eu tenho 500 publicações, 500 posts de advocacia propriamente dito, porque antes eu falava de branding, eu devo ter uns 200, mais ou menos, 200, 300 publicações. É pouco. É pouco. Uma pessoa, a depender, por exemplo, se ela vai te contratar por um ticket maior, que a gente chama de high ticket, com 200 publicações, se a gente estiver falando de honorários altíssimos, ela não
não vai te contratar por olhar 200 publicações suas, ela não sabe se você realmente tem autoridade. Então a gente precisa investir em conteúdos. A gente fala muito de Reels como viralizador, é importante você ter o Reels, mas sem esquecer que o que vai fazer o cliente te contratar é você ter o volume de informações e informações que não sejam pílulas, sabe? Porque o Reels, eles são muito conteúdos de pílulas. É pouco conteúdo. 15 segundos de Reels, 30 segundos de Reels. 1 minuto. Você pode ter lido aquilo e decorado, você entendeu? Então a pessoa, ela olha e fala, será que ela realmente tem esse conhecimento? O que vai fazer diferença? Os seus destaques no perfil, você ter tido ali lives, você colocar ali as palestras que você fez. Sim. E por isso que é importante você estar ali na rede social, porque é pela rede social que você vai conseguir não só a captação de clientes no longo prazo, mas também as parcerias com outros Sim. advogados que vão te trazer clientes e também ser convidado para eventos, entrevistas. Hoje a rede social é a maior porta para palestras e entrevistas. Eu não seria contratada para as 15 palestras que eu dei, os cursos, entre cursos, aulas. Também não. Se eu não tivesse na rede social. Então é pensar a rede social, é pensar a sua marca no digital como uma extensão do que você vem trabalhando no seu offline. E uma questão, Nath, que eu acredito que seja muito importante e aí entra a questão de sustente o conteúdo que você propaga. Porque pensa, não adianta nada na rede social aquela pessoa ser uma pessoa extrovertida, ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim, que na realidade eu não consigo, quem me conhece sabe que eu sou extrovertida, na rede social eu não consigo passar isso, mas isso na realidade é uma coisa boa, ok? Sim. Porque como que você vai passar que você é extrovertida? Eu não consigo chegar lá e ficar fazendo piadinha. Eu não sou na rede social. Até porque eu sou extrovertida de natureza. Eu não gosto de ficar fazendo piadinha. Não sei nem fazer piada. Mas uma coisa que é muito importante, a questão de sustentar o conteúdo que você propaga, entra, eu acredito, Nath, na questão de assim, aí o cliente te contratou pela rede social, ele vai te conhecer. E aí você tem que ver como está a sua aparência, o seu escritório. Ele vai reparar se você foi pontual, não é? Tudo. Ele vai reparar se você demonstra autoridade, que inclusive esse assunto, ele remete à próxima pergunta que eu vou te fazer, que é o que importa mais, se é aparência ou conhecimento. Então, lá na rede social, essa pessoa, ela vai identificar, ela vai se conectar com você, mas quando ela te conhece, ela tem que perceber que você é tudo aquilo que você demonstra ser na rede social. Então, ou seja, aquela pessoa, você, pessoalmente, você precisa ser tudo aquilo que você demonstra ser em rede social. Eu não digo você ter as melhores roupas, as melhores marcas, ter um iPhone, de ter uma Louis Vuitton, de ter um melhor relógio. Não é isso. Você tem que ser de acordo, faça aquilo de acordo com o que você pode com aquilo que você tem, não é? Isso. Então, aquilo que você tem, como você pode. Você não precisa usar roupas caríssimas. Eu, por exemplo, eu amo Renner, eu amo C&A. Sim. Então, a pessoa precisa, quando ela vai conhecer, é uma série, ele vai verificar se essa pessoa tem conhecimento, Sim. se ela tem autoridade, se ela já atuou em muitos casos, se ela é pontual. Ou seja, se ela está sustentando aquele conteúdo que ela está propagando em rede social, não é? Exatamente. E o que importa... Ô, Nath, então conta pra mim, aproveitando esse gancho dessa pergunta anterior, na verdade não está sendo pergunta, está sendo mais um bate-papo, né? Eu adoro. O que importa mais, o conhecimento ou a aparência? Bom, a gente tem também uma grande crença, né, que as pessoas acreditam que eu preciso ter o carro do ano, eu preciso ter roupas caras. Sim. E aí foca muito nessa questão da aparência e esquece da autoridade. Existem algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui, tá? Primeiro de tudo eu posso ter a aparência fantástica, impecável. Se eu não tiver conhecimento, não sustenta. Sim. Tá? Da mesma forma que eu posso ter todo o conhecimento do mundo e eu vejo advogados e advogados cometendo esse erro, tem uma bagagem técnica invejável,
mas peca na aparência. Então, você tem que parecer ser bom. Não basta você só ser bom. Você também tem que transmitir essa autoridade. Com a sua imagem. E isso, com aqueles acessórios, com aqueles reforços de marca, a imagem pessoal é um dos componentes da marca pessoal. Os acessórios, o que eu vou utilizar, a maneira como eu quero me expressar. Você vai se portar, né? Isso tudo. Expressão facial, corporal, sim, né? Isso tudo você tem que fazer um trabalho de autopercepção, de mercado, para entender quais os acessórios você quer. Vou dar um exemplo. Quando eu estou atendendo público de planejamento sucessório e patrimonial, geralmente é um público mais tradicional. É o patriarca, é a matriarca, eles já têm entre 50 a 60 anos, já é um público mais seleto, um público mais tradicional, mais conservador até mesmo. Sim. Né? Dependendo da área, de qual estado do Brasil que esse planejamento sucessório está sendo feito. Goiás, estados que tem mais fazendeiros, enfim, a gente tem mais esse conservadorismo. Então, para esse tipo de público, minha postura, minha imagem, meus acessórios são uns. Quando eu vou atender pessoas dentro de divórcio, dentro de família, guarda, pensão, até mesmo na parte de inventários em sucessões, eu tenho outra imagem pessoal para fazer a conexão. A gente chama isso de rapport, né? O cliente ele tem que me ver semelhante ao parâmetro dele. Então, se eu vou atender um público que é high ticket, que é um ticket maior, eu tenho que estar, a minha imagem tem que estar condizente com esse público. Sim. Eu não preciso me endividar, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu não preciso me endividar. E não é o que a gente tá falando aqui, né? Exatamente. Para comprar uma joia, para comprar uma camisa cara. Claro que a advocacia vai te possibilitar isso, é uma construção. Mas no decorrer dos anos, né? Exato, do tempo, né? Exato. Você não precisa disso, você precisa estar apresentável. Uma camisa boa, que não esteja porida, que não esteja com furos, é importante. Seja passada, né? Bem apresentável. O sapato precisa estar impecável ali para você conseguir transmitir uma boa impressão. Porque se a gente vai com camisa amassada, cabelo despenteado, cabelo oleoso, né? Principalmente as mulheres, cabelo oleoso, sem maquiagem, aquela pessoa, ela vai olhar pra você, primeiro que ela não vai enxergar valor, porque a gente tem o que a gente chama de efeito halo, que é justamente 3 segundos que uma pessoa tem se conectar pra já você. Fazer um pré-julgamento seu. Em 3 segundos ela já decidiu se ela vai te dar a oportunidade de você falar ou não. Agora me diga, em 3 segundos eu consigo demonstrar meu conhecimento? Não. Eu consigo demonstrar minha autoridade? É onde entra a aparência, não? É onde entra a imagem. A imagem é o ponto de entrada. É a primeira coisa que a pessoa vai reparar. Então, se eu já não tenho uma boa impressão, e isso vai causar na pessoa... Por exemplo, você vai num encontro e você chega lá e o cara tá totalmente com a camisa amassada, não passou um perfume, não escovou o dente. Não vai ter um segundo encontro, né? Você não vai ver a hora de ir embora daquele local, né? Você vai pensar, a pessoa não teve o cuidado de vir arrumado, como que vai ser dali pra frente? Sim. Entende? É a mesma coisa para um relacionamento com o cliente, porque a gente tá falando de relacionamentos. Sim, você tem razão. Então, a autoridade, ela é muito importante, sim, e você precisa ter conhecimento técnico, a gente chama isso de hard skills, que é essa bagagem técnica, a tecnicidade mesmo é importante, mas eu preciso também trabalhar o que a gente chama de soft skills, não só em relação à imagem pessoal, mas também habilidades pessoais, empatia, como você falou, postura, você vai conversar com o cliente, você tá assim, pontualidade, você né? tá passando insegurança, pontualidade, oratória, vendas, persuasão, isso é tudo o que você precisa trabalhar dentro da marca para conseguir sair dessa briga de honorários. São coisas que infelizmente a gente não aprende na faculdade, né, Nath? Não aprendemos na faculdade. Infelizmente a gente não aprende nada disso na faculdade. Ô pessoal, então eu quero aproveitar a presença de vocês em mais um episódio, nesse episódio tão importante que foi voltado
para os profissionais do direito, para os advogados, mas também todo profissional liberal, toda pessoa que tem esse interesse, um fisioterapeuta, né, Nath? Um enfermeiro, um médico, que queira se posicionar nas redes sociais, que queira saber, que tenha que saber que ele é uma marca. Então, quero agradecer vocês, a presença de todos, principalmente a presença da minha amada. Muitíssimo obrigada, Nath, por mais uma vez ter aceitado participar desse episódio tão importante, até para que essas pessoas percebam que elas são uma marca. Você é uma marca, né, Nath? Você é uma marca e as pessoas acreditam que branding é um artigo de luxo. Só faz branding marcas famosas, escritórios grandes. E branding hoje, na atualidade, é sobrevivência. Quem não faz gestão de marca em tempos de rede social, que a gente tem lá atrás, quando eu comecei, eu fiz diversas lives que estão no meu perfil. Hoje em dia, live é uma coisa que eu já não tenho tanto tempo para fazer, e às vezes eu prefiro fazer algo no Google Meet, no Zoom, mais fechados, para quem realmente tem interesse. Né? Então já mudou, a rede social já mudou, é importante a gente perceber isso. Mas justamente você entender que se você não fizer a gestão dessa marca, você vai ser engolido pelo mercado. Não tem como. O branding não é mais luxo. É sobrevivência, não tem como sobreviver sem. Sobrevivência, não tem como sobreviver sem. Perfeito, Nath. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer também a nossa patrocinadora oficial, que é a Alcance, que nos possibilitou essa internet maravilhosa para que a gente conseguisse trazer esse episódio para vocês. Então, muitíssimo obrigada, nossa patrocinadora. Também quero agradecer a presença de todos vocês. Foi uma honra estar com vocês e a gente se vê no próximo. Não se esqueçam de seguir no nosso Instagram, que é jupod.cast, no YouTube. Não se esqueçam de inscrever, senão o dedinho cai. Não é, Nath? O dedo cai. E no Spotify, tá bom? Muitíssimo obrigada, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, pessoal.